Então, galera, até aqui eu expliquei o básico para a gente poder deduzir, tá bom? Bem, eu quis fazer a dedução com vocês, eu dei um pause no vídeo agora, cortei, né, e voltei aqui porque a dedução ela se prolongou bastante, tá? E acabou que não vai dar tempo de fazer durante a aula, durante o período da aula. Então, aqui está escrito a dedução para vocês verem, tudo bem? Aqui eu simplesmente fiz uma semelhança de triângulos. Fiz uma semelhança de triângulos. Desse triângulo e desse triângulo. Ou, perdão, semelhança de triângulos não. Eu destaquei esses dois triângulos. Tudo bem? Estão aqui esses dois triângulos. E a partir desse destaque, eu deduzi a relação, tudo bem? Entre a diferença de caminho. A diferença de caminho. Opa. E a distância do ponto central até o ponto onde você está analisando. Tá bom? O que é esse ponto central? Tem uma fenda, tem a outra, qual é exatamente o meio deles? Liga ele perfeitamente até o anteparo, formando 90 graus com ele. Esse daqui é o que eu estou chamando de ponto central. A distância do ponto central até o ponto que a gente está analisando, a gente chama isso de Y. Tá? L é a distância das fendas até o anteparo. Dzinho é a distância entre as duas fendas, ok? E o ΔD que está aqui é o ΔX, é a mesma coisa, tá bom? É só porque o livro, da onde eu tirei essa figura, ele usa ΔD no lugar de ΔX, tá bom? Então, galera, o que eu tenho aqui? Eu expliquei para vocês todos os parâmetros, tá? E estou explicando para vocês que os dois triângulos que eu tinha destacado agorinha, você coloca eles aqui e vai resolver a questão, vai conseguir fazer a dedução usando o seguinte princípio. O primeiro princípio que você tem que usar para deduzir, que eu não vou fazer aqui, só vou falar os princípios, é que na prática esse L é muito maior do que o D, mas muito maior. Enquanto o L é na ordem de metros, o D é na ordem de milímetros, centímetros, tudo bem? Então, a ordem de grandeza é muito diferente. É muito maior o L do D, o que faz com que essas três retas sejam aproximadamente paralelas, tá bom? Elas são aproximadamente paralelas e esse alfa é considerado muito pequeno, tá bom? Justamente porque o L é muito maior do que esse Dzinho, acaba formando aqui um alfa pequeno também durante a figura, tá bom? Então, o que vai acontecer? As considerações para a gente conseguir deduzir essa fórmula é que essas três retas são paralelas e que o ângulo alfa é muito pequeno e toda vez que um ângulo é muito pequeno, o seno do seu ângulo é aproximadamente igual a tangente deste ângulo. Este foi o princípio usado para conseguir resolver pegando aqueles dois triângulos, tá bom? Quando você pega esse triângulo e esse triângulo, você aplica o seno de alfa num triângulo, tangente de alfa no outro triângulo. Eles não são iguais, mas como o ângulo é pequeno, ele tende a zero, é um ângulo pequeno, isso daqui é uma verdade. Seno do ângulo é aproximadamente igual à sua tangente. Quando você iguala o seno e a tangente dos dois, você chega na seguinte fórmula. É isso que eu quero destacar, tá bom? Acabei não fazendo a dedução matemática, só mostrei a ideia, tá? Essa fórmula diz o quê? Primeiro, a fórmula mesmo era assim, ó. A fórmula mesmo era assim. A distância do ponto que eu estou analisando até o ponto central da interferência, né? Inclusive esse ponto central é onde acontece a interferência construtiva máxima, ok? A distância entre esses dois pontos é o que eu chamo de y, certo? E esse y, ele é igual à diferença de caminho das duas fendas vezes a distância do anteparo até as fendas, dividido pela distância entre as fendas, ok? Que é o Dzinho, Tranquilo.
Só que o que é ΔD, né? A diferença de caminho. E a diferença de caminho, né? Aquele ΔX, cuja fórmula é n lambda sobre 2. Eu só substituir aqui, ó. E aí eu tenho aqui, ó, n lambda sobre 2, tudo bem? Lá na fórmula. Então, o que eu encontrei? Que a distância do ponto que eu estou analisando até o ponto central, onde ocorre a interferência construtiva máxima, ele é igual a n vezes, ou seja, ele é um múltiplo de lambda sobre 2 vezes L sobre D, tá bom? Ou seja, se eu quero saber a primeira vez que ocorre uma interferência construtiva depois do ponto central. Lembra, interferência construtiva são os n's pares, não são? Qual o primeiro n par depois de zero? Porque zero é o n que representa o ponto central, tudo bem? O que é n igual a zero? Na hora que você coloca na fórmula n igual a zero, é n lambda sobre 2. Quando você coloca n igual a zero na fórmula, vai dar que o ΔX é igual a quanto? Zero. ΔX não é a diferença de caminho? Qual é o ponto onde a diferença de caminho entre as duas fendas é zero? No ponto que fica bem entre as duas fendas. É esse ponto aqui, tudo bem? Claro, eu estou falando de pontos do anteparo. Esse ponto está exatamente entre os dois. Sim, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando do ponto do anteparo onde ocorre uma diferença de caminho igual a zero. É no ponto que está alinhado com o ponto central. Tudo bem? Que esse ponto vai ter a mesma distância para as duas fontes. Por isso, ΔX dele vale zero e por isso ele tem uma interferência construtiva. Tá bom? Porque a interferência construtiva é quando esse n é par. E o primeiro n par que a gente conhece é o zero. Tá bom? Então, quando a diferença de caminho for zero, ou seja, for o mesmo tamanho, é uma interferência construtiva, que é este caso aí. Tá bom? N lambda sobre 2. Tá. Então, quando é a próxima vez que ocorre uma interferência construtiva? No próximo n par. Depois de zero, o próximo n par é o n2. Então, a próxima vez que ocorrer uma interferência construtiva aqui para cima, vai ser o n igual a 2. Depois, é o n igual a 4. Para baixo, é o n igual a 2. Essa distância daqui até aqui é a mesma distância daqui até aqui? A distância da interferência central até a primeira interferência secundária, é esses termos que usa, tá? É interferência principal ou central. E interferências secundárias, tá bom? Essa daqui é a primeira interferência secundária, essa daqui é a segunda interferência secundária construtiva que eu estou falando. E aqui é a primeira interferência secundária construtiva para baixo, tá bom? Então, olha só, a diferença é a mesma entre esse e esse? Sim, a distância é a mesma, ok? A distância é a mesma, tá? Então, cada interferência construtiva aqui, ó, vai ter um n, tudo bem? Onde o n é par para as construtivas e ímpar para as destrutivas, que é quando fica só o pontinho, como se fosse um nó, tudo bem? Então, olha só, o que essa fórmula nos diz? Essa fórmula nos diz? Ela fala que para você calcular em que ponto ocorre uma interferência construtiva ou destrutiva, você coloca o n que você quer saber. Se você quer saber o ponto central, você não precisa nem calcular, né? Ele é zero. É o ponto central que a distância é zero. O y vale zero. Agora, se você quiser saber qualquer outro ponto, seja para cima, seja para baixo, você tem que colocar o n que você quer do ponto. Coloca o comprimento de onda, a distância da fenda, a distância da fenda ao anteparo e a distância entre as fendas. Isso aqui são dados de enunciado. Então, a única coisa que você precisa saber mesmo para poder calcular o y, que é a distância, que é normalmente o que se pergunta, é simplesmente o n. E o n, na verdade, ele é qualquer valor, tem diversos valores possíveis e quem determina é você com o que você quer saber. Tudo bem? Então, bora lá. Então, beleza. Já está explicado então a dedução, né? Agora é só mostrar um caso aqui, ó.
quando as fendas estão bem próximas uma da outra, ocorre este fenômeno que Thomas Young reparou. Vai formar várias franjas de luz, sendo a do meio a principal, que é a mais iluminada. Tá? Agora, se você afasta, como nesse segundo desenho, ou no terceiro desenho, ou no quarto desenho, o resultado fica diferente, onde o ponto central não é mais a interferência construtiva mais intensa, tá? Então as configurações mudam bastante, tá? Conforme você vai mudando. Houve uma edição de vídeo aqui que estava correndo ao fundo, ela terminou, tá bom? Então vou voltar aqui. Então, galera, aqui vocês entenderam o que acontece se eu mudar a distância entre as... é ruim assim falar no vídeo assim que eu esqueço as palavras, não tem vocês para ajudar a lembrar as palavras assim na hora. Os feixes, tudo bem? A distância entre os feixes, conforme ela vai se distanciando, e aí vai gerando essas diferenças no resultado do experimento, tá bom? Então, bora lá. Primeiro exercíciozinho. Se você quiser dar um pause no vídeo e ler ele e tentar fazer, este é o momento, tá? Agora eu vou começar a resolver e já vou pegar direto os dados que já estão lá. Veja, já está destacado esse dado e esse dado. Vamos pegar a fórmula da interferência de Young? Y é igual a n lambda sobre 2, que isso daqui é a diferença de caminho, vezes L sobre D. O que ele perguntou na questão? Determine a frequência. Tem frequência nessa fórmula? Não. Você vai ter que tirar daquela outra fórmula, a equação geral da onda. V igual a lambda vezes F. Certo? Então, bora destacar o que a gente tem e o que a gente quer. Ele perguntou a frequência. Para a gente calcular a frequência, a gente precisa saber comprimento de onda e velocidade. Velocidade está aqui. Comprimento de onda é o que está faltando. Então, eu vou pegar essa outra fórmula e quero calcular o comprimento de onda. Então, eu preciso saber quem é o L, está aqui no enunciado. Quem é o D, está aqui no enunciado. Preciso saber o Y e o N. O Y e o N é um par de dados. Por quê? Olha lá para cima. Para cada N, era um ponto da onda que tinha uma distância até o ponto central. Para cada N, existia uma distância. Aqui eu não estava trabalhando com valores ainda, mas cada N representa um ponto da onda em que ele está a uma certa distância do ponto central. Como eu vou encontrar esse N e esse Y? Ele deu um desenho para a gente. Neste desenho, esse daqui dá para ver que é a interferência central. A interferência central, o N é igual a 0. E aí você vai pegando, ó, cada pontinho para um lado e para o outro. Aqui é o N igual a 1, aqui é o N igual a 2, aqui é o N igual a 3, e assim por diante. Veja, N's pares é onde ocorrem interferências construtivas, N ímpares é quando ocorre interferência destrutiva. Claro? Ele deu este dado, 3 milímetros era a distância deste ponto de N igual a 1 até o ponto central. Logo, N igual a 1 e Y igual a 3 milímetros são os dados que ele acabou de nos dar com esse desenho. Tá bom? Então, bora partir para o outro lado aqui e bora resolver essa questão usando esses dados. Então, ó, Y é igual a N lambda sobre 2 vezes L sobre D. Y vale 3 milímetros. N é o N igual a 1. Não tem dado, não tem unidade de medida, perdão. Tá? Porque esses números são só simbólicos para representar cada ponto da onda de acordo com o múltiplo do comprimento, da metade do comprimento de onda, que é o que vem da fórmula, ok? Então, N igual a 1. Comprimento de onda vale quanto? Comprimento de onda está lá no enunciado, né? Ele vale 1 milímetro. Opa, não. Comprimento de onda é o que a gente quer saber, perdão. L é a distância das fendas até o anteparo, 10 metros.
10 metros. E o Dzinho é a distância entre as fendas, que é 1 milímetro. Então, bora lá. Veja, as coisas não estão na mesma unidade de medida. Eu tenho que passar tudo para a mesma unidade de medida. Precisa ter tudo no sistema internacional? Não. Tá bom? Não precisa ser tudo no sistema internacional, não. Tá? Qualquer unidade de medida, contanto que seja todas a mesma, funciona nesse caso. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Opa. Vamos transformar tudo para centímetros. Pode ser? Centímetros. Por que centímetros? Porque eu estou reparando que a velocidade lá na frente está em centímetros por segundo. Então, vamos converter tudo para centímetros? 3 milímetros é 0,3 centímetros. É igual a 1, não precisa nem escrever, lambda sobre 2 vezes 10 metros, são quantos centímetros? Cada metro é 100 centímetros. Então, isso aqui vai ser 10 vezes 100, 1000 centímetros. Tá meio feio aqui. 1000 centímetros. 1 milímetro é 0,1 centímetros. Agora, bora resolver agora, tá tudo na mesma unidade de medida. 2 vezes 0,1 dá 0,2. Passa para lá multiplicando, 0,2 vezes 0,3 vai dar 0,06. Passo 1000 dividindo. Isso é o lambda. Isso é a mesma coisa que, bem, 0,06 é a mesma coisa que 6 vezes 10 a menos 2. E 1000 é a mesma coisa que 10 ao cubo. Como é que eu resolvo isso daqui? 10 ao cubo eu vou passar para cima, eu pego o expoente e tenho que inverter o sinal, correto? Na hora que eu fizer isso, vai ficar menos 2 que estava em cima com menos 3 quando ele subir, porque inverte o sinal do expoente quando ele sobe. Então, menos 2 com menos 3 dá menos 5. Então, é 6 vezes 10 a menos 5. Unidade de medida que a gente está trabalhando é centímetros. Então, este é o comprimento de onda. Agora, a gente vai aplicar na fórmula da equação geral da onda. V igual a lambda vezes F. Velocidade é 3 vezes 10 a décima centímetros por segundo. E o comprimento de onda é 6 vezes 10 a menos 5 centímetros. E aí, calcular qual é a frequência. Bem, passo 6 para lá dividindo. 3 dividido por 6, 0,5. Passa o 10 a menos 5 para lá dividindo, vai ficar 10 a décima dividido por 10 a menos 5, onde quando eu quiser passar de baixo para cima, eu tenho que inverter o expoente, o sinal do expoente, de menos 5 vai virar mais 5, e 10 a décima com 10 a mais 5, depois que ele inverter, vai dar 10 a 15. Ok? 10 a 15. Onde, para eu botar em notação científica, eu preciso aumentar uma casa decimal aqui. E aí, portanto, vai diminuir dali. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 5 vezes 10 a 14. Isto é a frequência, que vai estar em que unidade de medida? Como eu coloquei tudo na unidade de medida correta, não necessariamente sistema internacional. Mas esse daqui está em centímetros por segundo, esse aqui está em centímetros. Logo, a frequência vai dar em por segundo, que é o que vai sobrar na hora que você realizar os cálculos. Ok? E por segundo, qual é o nome dessa unidade de medida? Hertz. Esta é a resposta da questão. 5 vezes 10 a 14 Hertz. Tudo bem? Fiz tudo aqui de cabeça. Se eu tiver errado algum detalhezinho, comentem aí no vídeo, que aí eu faço a correção aqui no vídeo, tá bom? Ok? Eu boto um comentáriozinho, uma etiquetazinho, alguma coisa ao longo do cálculo, mostrando que se eu errei algum detalhezinho, beleza? Então esse é o cálculo, essa é a resposta da questão número 1, tá bom? Então bora para a questão número 2, tá bom? Questão número 2. Como é que é ela? Olha só. Na experiência de Thomas Young, vou dar o tempo aqui para vocês lerem, tá bom? 2 segundos. E eu começo já pegando os dados direto. Tudo bem? Quais são os dados? 6 Hz, 3 vezes 10 oitava.
O que é 6 vezes 10 a 14 Hz? Isso é a frequência. E 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Isto é a velocidade. E ele perguntou, determine em unidade de sistema gravitacional a diferença entre os percursos ópticos. Ele está perguntando a diferença entre esse caminho e esse caminho até o ponto analisado ali. Como é que eu posso fazer isso? Bem, ele está perguntando o ΔX. É isso que ele está perguntando. Claro? Então, vou apagar aqui, ó. Ou simplesmente mandar para o lado, né? Eu acho que vai ser muito mais inteligente. Quais são as fórmulas? Y, a fórmula do experimento de Young, né? Y é igual a ΔX, que é N lambda sobre 2, vezes L sobre D. Certo? Ele está perguntando ΔX. ΔX é isso daqui, concorda? Y é igual a ΔX vezes L sobre D. Eu falei para vocês que a fórmula geral é esta daqui, mas eu mostrei, pelo menos a partezinha final da dedução, mostrando que isso daqui é isso. Tá bom? Ele está perguntando qual é o ΔX. É isso que ele está perguntando. Qual é o ΔX? Qual é a diferença de caminho? Concordo que se você tiver o Y, tiver o L e tiver o D, você resolve? Correto? Beleza. Ou se você simplesmente já tiver a fórmula do ΔX. N lambda sobre 2. Concorda que nessa questão ele não deu Y, não deu L e não deu D? Então eu não vou usar essa fórmula. Mas eu posso usar essa. Eu só preciso saber o N e o lambda. Você concorda que quando ele me deu a frequência e a velocidade, eu posso só fazer V igual a lambda vezes F? Ele me deu a frequência e a velocidade. Eu posso calcular o lambda com isso? E concorda que para eu calcular o ΔX só está faltando o lambda? Porque o N, qual é o ponto que ele me perguntou, né? Desse ponto aqui? Concorda que, bora lá. Esse daqui é a interferência principal, certo? É o N igual a 0. Aí você anda aqui, ó. Primeira interferência destrutiva, N igual a 1. Primeira interferência construtiva, N igual a 2. Segunda interferência destrutiva, N igual a 3. Então eu sei quanto vale o N. Opa, deixa eu usar tudo preto aqui. Eu sei quanto vale o N vale 3. E o comprimento de onda, basta resolver a questão. Resolvendo isso daqui, você encontra o lambda. Resolvendo isso, você encontra o lambda, que basta jogar aqui na fórmula, que é lambda sobre 2, e você calcula o ΔX. Então, bora lá. Qual a ideia, então? Velocidade, 3 vezes 10 oitava, é igual a lambda vezes frequência. Eu posso já passar a frequência dividindo. Ela vale 6 vezes 10 a 14. 3 dividido por 6 é meio. Vezes 10 oitava dividido por 10 a 14. 14 vai inverter o sinal quando jogar para cima. 8 menos 14 dá menos 6. Tudo bem? E isso, como estava tudo no sistema internacional, deu no sistema internacional, que é metros. Aí você vem para cá e substitui lambda por 0,5 vezes 10 a menos 6 metros. Logo, ΔX vai valer 3 vezes meio dá 1,5 dividido por 2, 0,75 vezes 10 a menos 6 metros. Para eu colocar na notação científica, o número que acompanha o 10 elevado a alguma coisa, ele tem que estar entre 1 e 10. Tudo bem? Podendo ser 1, mas não podendo ser 10. Tudo bem? Intervalo fechado no 1, intervalo aberto no 10. Então, basta eu multiplicar esse número por 10, né? Aumentar uma casa decimal ou apenas andar a vírgula para a direita uma casa. Ele já vai entrar dentro do sistema internacional. Então, 7,5 vezes 10 a quanto? É assim que a gente coloca as coisas na notação científica, certo? A gente primeiro ajeita o número que a gente precisa ajeitar e depois
ajusto o outro de acordo com o que a gente fez no primeiro. Esse daqui, ó, o da esquerda, eu multipliquei por 10, não é? Então, o da direita, o número da direita, eu vou ter que dividir por 10. Se o da esquerda eu multipliquei, o da direita eu vou ter que dividir. E 10 a menos 6 dividido por 10 vai dar 10 a menos 7. Esta é a diferença de caminho percorrido. Tudo bem? E essa é a resposta da questão. Ele perguntou: qual é a diferença entre os percursos ópticos? 7,5 vezes 10 a menos 7 metros. Tudo bem? Ficou claro? Então, para a gente resolver a questão, a gente podia aplicar direto a fórmula, onde a gente só precisava ter o n e o comprimento de onda. O n qual é? Eu tenho que olhar para a figura e identificar qual é o n dele. Ah, qual é o lambda? Aí eu só apliquei a fórmula da equação geral da onda, V igual a lambda vezes F, onde para calcular a lambda, ele já tinha me dado a velocidade e a frequência. E pronto, acabou a questão. Certinho, galera?